No ar, mais uma edição do programa Visão Livre aqui para a RTV Canal 10 Maringá. Está aqui hoje falar um pouquinho sobre educação, né? Temos falado bastante sobre educação, vários programas inclusive, mas tocar mais um pouquinho, já que tem recebido muitas mensagens, alguns elogiando, muitos criticando, né? Até porque os que gostam não precisam elogiar, né? Os que detestam, aí eles se manifestam, é assim mesmo, é do jogo, né? E é um bom sinal, inclusive, ter a polêmica, né? E é para isso que a gente está com esse programa, que nós estamos com esse programa aqui, né? Que o João Cioff, inclusive, convidou para fazer esse programa, que estão fazendo, né? Agradeço aí a direção da RTV Canal 10. E falar um pouco dessa questão de educação, né? Sempre as pessoas falam, educação é um direito do cidadão, está na Constituição e está mesmo na Constituição, que educação é um direito do cidadão. Aliás, esse é o grande problema, né? Colocar na Constituição, colocar nas leis, tudo como um direito. Você pensou em alguma coisa que você não tem, aí você já tenta criar uma lei para aquilo ser um direito seu. Eu sou da ideia de que educação não é um direito. Educação é um serviço. É um serviço que deve ser oferecido para as pessoas e as pessoas devem pagar por esse serviço que lhe é oferecido. Alguém pode dizer, mas está louco? Onde já se viu pagar pela educação? Alguém paga pela educação. Primeiro, essa ideia tolinha que, olha, isso é de graça. Não, não existe nada de graça. Tem uma frase legal que eu vi essa semana. Se você acha que alguma coisa custa caro, peça para o governo fazer. Aí você vai ver quanto que ela vai custar caro. Essa coisa vai custar mais cara ainda. Por quê? Porque o Estado é sempre um mau gestor. O Estado é uma empresa que quem governa, quem gerencia não é o dono. E quem recebe o serviço desta empresa chamada Estado não é propriamente o cliente, mas alguém, um favorecido. E aí, quando chega nessa questão da educação, por que é um direito? Por que tem que ser um direito? E aí fica uma coisa bastante irônica, né? Pô, é um direito, mas por que é tão ruim? E vale lembrar que o setor público gasta bastante com a educação. Como gostam os politicamente corretos, né? Investe bastante. Constitucionalmente, 25% do orçamento do Estado, dos estados e dos municípios e 18% da União. Alguns estados, e a maioria dos municípios, esse valor chega aí a 29% e 30%, como é o caso do estado de São Paulo, 30% da arrecadação destinada à educação. E a tendência é aumentar, porque aumentou agora o chamado Plano Nacional de Educação até 2022, o montante gasto pelo setor público deverá ser de 10% do PIB. Aí fica uma coisa bastante curiosa, né? Mas todo mundo tem certeza que a educação pública é ruim. Ela é tão ruim que, inclusive, os governos estaduais, inclusive com a chancela do próprio governo federal, têm estimulado, e em alguns lugares tem se tornado até lei, que não haja reprovação. Por que não haja reprovação? Aí a coisa revela. Então, é bastante curiosa essa análise, né? Porque o governo não quer que faça reprovação. E o governo aí está expressando, evidentemente, a voz também dos professores. Porque se houver reprovação, ou seja, se os professores levarem a sério as avaliações dos seus alunos, muita gente vai reprovar. E se muita gente reprovar, vai revelar o quê? Que a escola é ruim, que não ensina nada ou ensina muito pouco. E ela custa caro, reprisando aí, 25% do orçamento dos estados e dos municípios, no mínimo, e 18% do orçamento da União é destinado à educação. E aí, não pode reprovar, aplicar a reprovação, porque se aplicar a reprovação, vai revelar que a escola é ruim. Mas o pior de tudo é que todo mundo continua insistindo em que se deve continuar investindo na educação, porque a educação é um direito e que os pobres não podem ficar sem educação pública. Pois é,
Os pobres não podem ficar sem a escola pública, mas sem a educação pública, instrução pública, melhor dizendo, né? Efetivamente, eles já estão. Não podem ficar sem instrução pública, mas como não pode, eles já estão, porque não ensinam nada, e se aplicar seriamente o método de avaliação, reprova muita gente, reprova todo mundo, e por isso que não pode se aplicar. Quem tem dúvida, fale com o professor, pergunte o que é o chamado conselho de classe. Tempo estourado, o programa Visão fica por aqui, até a próxima edição.